Boa noite a todas. A Suelene está entrando. Nós vamos, então, dar continuidade ao estudo do livro Momento de Saúde de Consciência. Hoje vai estar com a psicóloga Renata. Então, Renata, está com você. Obrigada, Edna. Vamos lá, gente. Então, dando continuidade ao estudo do nosso livro, né? Momentos de Saúde de Consciência, Joana de Ângeles, hoje capítulo 15, já estamos chegando quase no finalzinho, né? Mês que vem a gente já termina esse livro, a gente vai partir para o quinto livro, né, Edna? Isso, quinto. Vai ser o quinto, Ser vai ser o quinto, né? Então, estamos avançando, estamos seguindo certinho a série. Toda a série, né? Então, tá bem legal esse estudo, a gente está conhecendo a fundo cada livro, né? Sem pressa e tentando, assim, deter o máximo que a gente consegue, né, nesses estudos. Então, hoje, a gente vai falar sobre consciência e caráter, tá? Então, para começar, eu trouxe aqui a definição... Ixi, não está passando. Passou. De caráter, né? Sobre o significado e a origem da palavra. Então, pesquisando o significado e a origem da palavra, caráter, né? Então, que é bem propício para o momento que vivemos, onde se escancara que estamos rodeados por cidadãos que definitivamente, muitas vezes a gente diz, né? Que a pessoa não tem caráter, ou um bom caráter, né? Então, de tanto ouvir falar... você já pode ter compreendido ou intuir que o termo é utilizado em expressões para definir que tal fulano ou tal fulana é boa ou má pessoa. Mas o que significa exatamente esse vocábulo? Por que é empregado para designar boas ou más virtudes do indivíduo? Né? Então, qual a sua origem? A origem. Comecemos, então, pela origem da palavra caráter. Ela remonta à língua mais célebre dos tempos antigos e que hoje se encontra morta. Mas de tanto que é citada e usada em artigos acadêmicos, não é absurdo ponderar que talvez esteja mais viva do que outras que não foram oficialmente sepultadas, especialmente as de origem indígena. Estamos falando do latim. A palavra caráter, nesse idioma milenar, era representado como caracter e significava marca gravada, sucada. Definição parecida do termo em grego, carácter, que significa marca, ferramenta de marcar. Né? Então, aí a gente já pode ter mais ou menos uma ideia, né? Que a gente tá falando sobre algo que marca o indivíduo, que marca a pessoa, que grava, né, a nossa compreensão do ser. Então, complementando essa história da semântica da palavra caráter, vamos então entendê-la na psicologia. Em se tratando de psicologia, a palavra caráter é usada como se fosse um termo mãe, que agrupa outros, um coletivo para determinar a natureza de um conjunto de ações, características de um indivíduo sobre o seu modo de agir, de se comportar diante de determinadas situações. Pense na série de atitudes e conhecimentos que você observa para determinar se uma pessoa é inteligente ou se ela é ignorante. O adjetivo sela uma série de impressões sobre o comportamento que você analisa da pessoa, quanto às habilidades e capacidades cognitivas que essa pessoa detém. Processo parecido é usado na psicologia para determinar a índole de uma pessoa, o seu temperamento, a sua moralidade, as virtudes, os defeitos, a firmeza e coerência de suas atitudes. Esse conjunto de qualidades, sejam positivas ou negativas, é referido como caráter.
Então, nós estamos falando sobre aquilo que define a pessoa em termos de virtudes, né? Em termos de temperamento, em termos de defeitos, de moral, né? É um conjunto de valores que vai determinar o caráter, né? E agora a gente passa, então, ao livro da... Não, antes do livro da Joana, ainda tem o caráter na questão da religião, né? Como que é o caráter na religião? Em segmentos religiosos, caráter é mais comumente usado como forma de distinção, de apontar um elegido, um convertido, pois faz referência a uma marca de teor espiritual adquirida por via do sacramento de rituais, como batismo, crisma, ordem, etc. Aí tem até essa passagem bíblica aqui, né? Que fala sobre esse caminho do trilhar virtudes na constituição do caráter. Então, tem aqui, bem-aventurado os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus estatutos e o buscam de todo o coração. Né? Coloquei essa passagem bíblica aqui, que é uma passagem que se refere à construção, né, do caráter em termos religiosos, que diz respeito, então, ao conjunto de virtudes e leis morais. Tá? Agora sim, começando no livro da Joana, sobre como ela começa a falar sobre o caráter. Então, Joana, ela diz o seguinte: a eleição dos valores ético-morais e a identificação dos objetivos da vida, bem como a seleção das qualidades que estabelecem os critérios formadores do ser, caracterizam o surgimento da consciência. A sua vigência e desenvolvimento decorrem dos episódios que se repetem, produzindo a fixação das conquistas encarregadas de incrementar o progresso do espírito, sem demorados estágios nas províncias do sofrimento, que é legado da ignorância. Então, esses dois primeiros parágrafos do livro, então, Joana vai definir, né, sobre essa... onde está o ponto de interligação entre a consciência e o caráter. Né? Então, ela diz aqui que esse movimento de construção dos valores éticos, morais, né? A identificação do objetivo de vida, seria o sentido da vida. Isso vai estabelecendo esses critérios que vão formando características pessoais de cada ser humano, e aí favorecem o surgimento da consciência, né? E esse desenvolvimento, né, esses episódios, essas experiências que o ser humano vai desenvolvendo ao longo dos seus ciclos de vida, essas experiências, elas vão se fixar, elas vão se fixando, né, vão produzindo o que Joana diz aqui, produzindo a fixação das conquistas. E essas conquistas, elas são encarregadas de dar o progresso ao espírito. E esse progresso do espírito, ele independente para onde ele vai, né, se ele fica fixado em determinados estágios de desenvolvimento ou não, é que vai dar o nome de caráter. E, inclusive, aqui ela já fala, né, sobre essa questão quando se demora em alguns estágios dos ciclos de vida. Como no caso aqui, né, ela diz, nas províncias do sofrimento. E aí vai gerar o quê? A ignorância. E eu achei muito interessante essa parte aqui que a Joana diz, porque ela faz uma crítica à questão da nossa demora enquanto seres humanos em nos fixarmos no sofrimento como condição para a evolução. Né? Eu achei muito interessante, porque ela diz aqui, sem demorados estágios. Então, aqui ela está falando do que seria o legal, o bom de acontecer, né? É não nos demorarmos nesses estágios de sofrimento, porque esses princípios de demora, esse movimento de demora nesses estágios de sofrimento, é porque somos muito ainda
e ignorantes, né? Então, o sofrimento, quando tiramos essa roupagem da ignorância, não é necessário. Aí, avançando, Joana diz assim: toda realização pensada, sentida e cultivada dá surgimento à memória. E aqui, só esses dois primeiros, essa primeira frasezinha aqui já é muito interessante, porque olha só, toda realização pensada, sentida e cultivada. Então, aqui eu lembrei muito da questão da atenção, né, de estarmos plenamente focados no que estamos fazendo. Porque aí a gente sai o quê? Do automatismo. Então, toda a ação, todo comportamento, toda experiência na qual nós detemos a observação sobre como está funcionando aquela ação, aquela atividade, aquela experiência, daí surge sim uma memória, né? Essa memória imprime as impressões mais fortemente experimentadas. Aí é aquela coisa, aquilo que ficou forte naquela experiência, né, pela qual nós passamos, seja ela boa ou ela ruim. Então, essa memória, essa impressão que fica, que é fortemente experimentada, é a que vai ser a essência da construção dos valores éticos e morais que farão o conjunto da formação do caráter, né? Então, aqui ela diz, a criatura humana deve preocupar-se, no bom sentido, com as emoções e acontecimentos positivos, de forma a guardar memórias que contribuam por estímulos para o próprio engrandecimento, para a harmonia pessoal. Então, assim, ela chama atenção aqui, Joana, de que quando nós paramos para prestar atenção numa determinada experiência no campo pessoal ou coletivo, se nós nos demoramos ali, né, buscando as impressões mais negativas, isso interfere, né, nos planos de desenvolvimento do caráter. Mas essa memória, essa memória no campo negativo, ela fica uma memória muitas vezes inconsciente, né, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Aí aqui Joana diz o seguinte: acossada, porém, pelo medo e pelo costumeiro pessimismo que se atribui contínuas desventuras, passa com ligeireza emocional pelas alegrias, enquanto se detém nos desencantos. Convidada aos padrões de bem-estar, busca com sofreguidão o autoflagelo, utilizando-se de mecanismos masoquistas para inspirar compaixão, quando possui equipamentos preciosos que fomentam e despertam o amor, né? Então, aqui, Joana, ela vem falar sobre essa tendência nossa, de ser humano da Terra, de nos determos e de focarmos mais nas experiências ruins. E quando ela fala experiências ruins, é desde a infância, né? Quem assistiu aqui aquela série que está passando na Netflix, Uma Nova Mulher? Alguém aqui está assistindo essa série? Ou já assistiu? Assisti. Ainda não. Caro, mas ainda não. Quem está falando? Denilce. Denilce? Você está assistindo? Olga, assisti. Então, essa série... Não, eu vou assistir, me falaram muito bem dela. Uhum. Ah, tá, falaram muito bem dela. Então, assim, nessa série, ela fica... É muito interessante, porque vai falar essa questão da memória. A memória que fica fixada em padrões de mal-estar e não de bem-estar. É muito, muito interessante, que aí a gente pergunta assim, mas então, se tem o mesmo acontecimento, né, num determinado local, num determinado tempo, com aquelas pessoas, se tem várias pessoas ali, por que algumas se focam no mal-estar e outras, às vezes, isso é até imperceptível, elas nem se preocupam, nem observam, né? E como que isso influencia
nos outros ciclos de vida, em especial na vida adulta, nos movimentos de relação, né, de relação amorosa, fraternal, familiar, como que isso vai... como que isso vai interferir em toda uma saúde mental da pessoa no futuro. Então, gente, é uma coisa impressionante. Quem puder, assiste essa série. Ela tá assim, um show de conhecimento com relação ao comportamento humano nessa questão do como que nós nos fixamos demoradamente nos aspectos ruins da nossa vida, né? E como isso interfere no nosso futuro, nossa saúde, nossa felicidade, na nossa saúde física, nossa saúde mental. Então, vamos continuar aqui. Alguém quer fazer até aqui algum comentário? Eu acabei de colocar a sugestão do filme nos grupos, tá? Ah, tá. Gente, vocês vão gostar bastante, viu? É muito, muito, muito bacana. E o que eu achei muito interessante é que é uma série turca. E fala sobre esse movimento. Muito. As protagonistas são 3 mulheres, mas vai falar também de homens, né? Sobre a história também dos homens que estão nesse grupo de amigos. Mas é muito interessante, porque vem de um país em que, em especial, as mulheres, né, não podem, né, exercer a fala sobre si. E é uma série tão profunda para vir de um lugar onde se fala tão pouco. Vamos lá. Então, assim, nega-se por sistemática ausência de consciência a empolgar-se com a luz, a beleza, o sentido da vida, entregando-se aos caprichos da rebeldia, filha dileta do egoísmo insatisfeito, acreditando tudo merecer, atribui-se méritos que não possui e recusa-se a conquistá-los. Então, aqui é um mecanismo de negação, que a gente tão bem na psicologia conhece, né, que é a negação do que se precisa ainda ser desenvolvido, acreditando-se que já tenha os recursos necessários, né? Então, isso é um empecilho, né, para a tomada de consciência. Compara-se com aquelas outras que vê em diferentes patamares, sem dar-se ao cuidado de examinar os sacrifícios que foram investidos, ou o que sentem quem lá se encontra, estabelecendo conceitos de felicidade conforme pensa que as outras usufruem. Este é um estágio que remanesce do primitivismo do instinto, antes da fixação da consciência. Então, é aquele estágio que a gente fala assim, de que sempre o jardim do outro é mais verde que o meu, né? O olhar está sempre mais para o outro, né? O que o outro possui, o que o outro tem, seja de coisas, seja de bens materiais e não materiais. Então, aqui Joana coloca que esse estágio é um estágio que ainda não se pode falar sobre um princípio de consciência. Então, se não tem ainda uma consciência, que seria a consciência que Joana fala, que é a consciência de o que eu estou fazendo aqui, do meu sentido de vida, da importância do meu melhoramento enquanto ser humano e dentro da coletividade, então, o caráter também aí, né, ele é um caráter, como a gente vai dizer, com deficiência de valores morais, de valores éticos, de virtudes, né? Aprisiona-se aos atavismos dos quais se deveria libertar, e cerra as possibilidades que lhe facultam os voos mais altos do sentimento e da razão. A alternativa da desdita e a perturbação da consciência tornam-se inevitáveis, gerando um comportamento que conduz à alienação. Então, aqui Joana está falando das dificuldades que todos os seres humanos
tem com relação a se libertar desse estágio, né, de alienação. Esse elemento perturbador, né, que impede que nós, seres humanos, possamos empreender voos mais altos, de conquista de sentimentos mais elevados, de domínio da razão, de aumento de possibilidades, né, de comportamentos que possam nos trazer momentos mais satisfatórios, mais equilibrados, né, mais felizes. Aí, então, né, Joana, ela diz assim, que a consciência, ela é uma conquista iluminativa. A sua preservação resulta do esforço que estabelece o caráter do ser. Todos os seres passam pelos mesmos caminhos e experimentam equivalentes desafios. O comportamento em cada teste oferece a promoção ou o estacionamento indispensável à fixação da aprendizagem. A conquista, portanto, do progresso é pessoal, é intransferível, o que é lei de justiça e de equanimidade. Então, esse parágrafo aqui, Joana, ela de uma maneira tão profunda, né, como ela costumeiramente fala sobre os dilemas humanos, né, ela vem dizer sobre como que se estabelece, né, com quanto esforço se estabelece o nosso caráter, né, a nossa forma de fixar os nossos valores éticos e morais e preservá-los. Né? Então, ela diz assim, é com muito esforço, né? A sua preservação resulta do esforço, né? O esforço da conquista, de estabelecer esses valores, de desenvolver, de conhecer, desenvolver, preservar, né? E aqui ela diz também que isso o esforço é algo que é em comum a todos nós. Não vai ter quem se esforce mais ou menos. Todos nos esforçamos muito para poder atingirmos estágios de maior consciência, essa consciência, né, iluminativa, essa consciência que vai nos fazer sentir que estamos mais adaptados, não adaptação no sentido de que eu estou a serviço de, mas que eu estou com, né, que eu estou no movimento de mim com a coletividade, né? Então, ela diz assim, a conquista, portanto, do progresso é pessoal e intransferível. Então, é o esforço que cada um de nós empreendemos para que nós possamos se fazer lei de justiça, né, de equanimidade, estarmos inseridos nesse contexto coletivo de uma forma mais equilibrada possível, né? É um movimento de superação, né? De autossuperação. Então, ela diz assim, cada um ascende através dos impulsos sacrificiais que desenvolva. Fixa nos painéis da memória os teus momentos de júbilo, por mais insignificantes que sejam. A sucessão deles dar-te-á uma vasta cópia de emoções estimuladoras para o bem. Então, aqui são aquelas orientações, né, que Joana passa, de que é muito importante, e aí quando eu li esse parágrafo, e até lembrando da série que eu assisti, essa série, né, Uma Nova Mulher, o quanto que nós somos convidados e somos impulsionados a observar sempre os fatores negativos, e falando daqueles que não são mais próximos mesmo, né, que são os nossos familiares, né, a enxergar o quanto que nossos pais erraram, o quanto que as condutas deles influenciaram o nosso comportamento de hoje. Então, essas memórias que a gente teima, né, em manter na nossa consciência, são essas
esse vício, né, esse vício de pensamento de nós, né, humanos da Terra, é que nos leva a nos demorarmos mais a conhecer esses momentos de júbilo, né, a desfrutá-los por mais tempo, né, quando a gente, por mais insignificantes que sejam, né, preste atenção mais nesses momentos positivos, né, aos quais nós vivemos a nossa vida. A sucessão deles dá essa vasta cópia de emoções estimuladoras para o bem. E assim a gente não se demora tanto no trauma, né? Porque o trauma nada mais é que a fixação numa memória negativa, que se instalou lá ou na infância ou na adolescência, né? E aí a gente pensa assim, como que nós estamos nos educando e contribuindo na educação daqueles que estão próximos a nós, né? Nós estamos estimulando bem os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, né? Nós estamos, qual a nossa contribuição para que esse novo ser humano da Terra não se detenha por tanto tempo nessas memórias negativas, né? Aprender a enxergar que todos nós, todos os seres humanos, temos falhas, mas também temos virtudes, né? Também temos temos defeitos, mas temos também tantas coisas boas as quais a gente pode lidar com elas, né? Então, por que a gente se fixa tanto no negativo do outro? Essa é uma pergunta que eu me faço constantemente para mim mesma, né? Por que a gente perde tanto tempo se fixando no erro do outro? Né? Por que a gente perde tanto tempo acreditando que o outro possa ser uma má influência, ou um perigo, ou uma experiência ruim, né? E isso a todo momento, seja nas relações familiares, seja nas relações amorosas, né? Seja nas relações de amizade, né? Tanto assim nos atendimentos de casal, por exemplo, né? A gente percebe que quando o casal ele começa a enxergar o outro só mais os seus aspectos negativos e passa a não ter mais admiração, vira um inferno o casamento, porque as memórias passam a ser só aquelas ruins. Então, às vezes, qualquer coisinha pequena que seja, ela já se soma a tantas outras e torna a convivência insuportável. Então, essa é uma grande tendência, né, que a gente tem enquanto seres humanos, né? Renata, Oi. você falou da questão que é fácil, né, a gente olhar a falha, sei lá, o defeito do outro, né? Mas eu tenho pacientes, e não é só um paciente, que está tão arraigado em memórias negativas que a pessoa se autodesmerece, ela não precisa de nenhum inimigo, ela é a própria inimiga, né? A pessoa é a própria inimiga dela mesma, sabe? E que sofrimento é isso? Então, isso é muito sofrimento. A memória é passado, né? Tudo que é memória é passado, né? E aí, o que está fazendo com esse passado? Fixou nesse passado e, geralmente, eu gostei dessa conotação, né, que você está dando aqui, da Joana, e comentando isso, da questão do que eu quero deixar na memória. Eu escolho, né? O que eu quero deixar na minha memória. Então, a Joana está falando assim, olha, prefira, já que você tem que escolher, prefira deixar coisa boa, né? As coisas más, elas vão passar, né? Se ela servir para o aprendizado, bem. Se não, se eu não aprendi, ela vai voltar. Mas, assim, não foca muito nisso, né? Dê importância ao seu presente, para as coisas boas, para que vire uma memória, que vire passado, mas que uma memória que possa te auxiliar no seu desenvolvimento. E aí, no caso, na construção do caráter, né? Então, assim, para mim está sendo bom, porque eu estou nessa fase de alguns pacientes com esse, eu vou falar patologia, não sei nem, o inimigo de si mesmo, o algoz de si mesmo, sabe? Mais do que está olhando o outro, está olhando a si mesmo como um ninguém, um desmérito mesmo, sabe? É muito triste. E assim, quando a gente fala isso, não é assim na questão de negar as coisas ruins que acontecem ou aconteceram. Não é isso, porque a negação, ela causa alienação,
também. Não é nesse sentido. Quando Joana fala, é questão de não se fixar, né? De tentar não acontecer o processo de fixação. Porque a demora nesses estágios, né, faz com que haja o prolongamento do sofrimento, que faz com que a consciência não se amplie, que ela também se demore, e isso interfere na constituição do caráter. Essa é a problemática de se deter nos aspectos negativos da memória. Você vê, assim, por exemplo, uma família onde que tenham vários filhos, né? Em que tenha um acontecimento que aconteceu entre o pai e a mãe, na frente de todos os filhos. Cada um vai introjetar de uma forma esse acontecimento, e vai ter quem vai fixar naquele acontecimento ruim e vai levar isso para a sua vida adulta e vai viver mecanismos de projeção disso nos seus, nas suas formas de se relacionar com o outro, e vai ter aqueles que vai perceber esse episódio de uma forma mais sutil, né, sem se fixar. Outros vão utilizar do mecanismo de negação, né? Eu não quero enxergar isso, mas que também fica sendo um processo de fixação, porque aquilo que eu nego eu acabo fixando também na minha memória, né? Pelo sentido inverso, contrário, né? Então, assim, no contexto geral, né, o que Joana diz, a orientação, né, que ela coloca nesse capítulo, vamos nos esforçar para não fixar demasiadamente nesses estágios, para podermos progredir, né? Essa é a mensagem, né, que ela traz até esse momento. Então, o que mais que ela diz aqui, né? Eu até achei essa frase aqui, né, essa frase, né, dessa imagem, que eu achei muito interessante, do Gandhi, que é assim: eu não permitirei que ninguém ande na minha mente com seus pés sujos. Que isso é a memória, né? Essa é a fixação da memória ruim, né? Permite que aquela fixação naquela memória fique encruada, né, na nossa mente. Então, ela diz assim, Joana: quando algo de bom, de positivo te aconteça, comenta sem estardalhaço, revive e deixa-te penetrar pelo seu significado edificante. Quando fores visitado pela amargura, o desencanto, a dor ou a decepção, procura superar a vicissitude e avança na busca de novos relacionamentos, evitando conservar ressentimentos e detalhes infelizes. Não persistas nos comentários desagradáveis, que sempre ressumam infelicidade. Esse parágrafo aqui da Joana me lembrou uma parábola, que é a parábola, eu até achei na internet, mas eu nem não trouxe aqui, que na internet você acha como a parábola do fofoqueiro, né? Que é aquela questão da alimentação do negativo, que vai passando de um para outro, vai contaminando uma corrente, um sistema, né? A gente que procura, às vezes, ler ou entender um pouquinho sobre a psicologia sistêmica, a gente percebe o quanto que uma pessoa mal intencionada, ela acaba tendo poder, né, esse poder de contaminar um sistema inteiro, né, por uma má intenção. Então, esse princípio, né, que Joana diz que é a visitação da amargura,
né? Quando a gente tiver a visitação dessa amargura, desse desencanto, né, dessa decepção, né, que procuremos não nos deter nisso, né, e de preferência não passar isso demasiadamente para frente, para que essa fixação ela não aconteça, porque me parece que o grande problema que fica para o futuro, para a nossa saúde, né, mental, é a fixação. Quando a gente fica demasiadamente fixado naquilo. Fica aquela questão da memória ruim e repetitiva. Isso é extremamente nocivo para a nossa saúde mental. Aí aqui. Por hábito doentio, as pessoas se fixam nas ocorrências malsãs, abandonando as lembranças saudáveis. Perdem, assim, as memórias superiores e acumulam as reminiscências perturbadoras, que ocupam os espaços mentais e emocionais, bloqueando as amplas áreas de desenvolvimento da consciência. Então, o grande problema é a demora, né? O como que a gente fica tempo e tempo ruminando, né? Ruminando essas experiências ruins, né? Que ficam fixadas. Então, isso impede, isso atrapalha, né? A nossa, o desenvolvimento, o tão chamado, né? O tão esperado desenvolvimento da consciência. Isso quando não há, como diz aqui Joana nesse parágrafo, né? Bloqueio, né? Bloqueia as amplas áreas do desenvolvimento da nossa consciência. Aí aqui, Joana diz assim, eu até achei também essa pirâmide aqui, eu achei ela tão interessante na internet, né, os Google da vida, né, a gente fica procurando imagem, né, para colocar nos estudos, aí achei essa pirâmide aqui, muito interessante, né, que a gente começa, né, com motivado pelo medo da punição, né, então aí a gente obedece porque tem medo, né, medo de ser punido. Aí depois a gente vai, a nossa motivação passa para obter recompensa, eu vou fazer certinho porque eu vou obter alguma coisa em troca, né? Aí depois a gente vai pela motivação, fazer as coisas, né? Melhores, né? Para ter aprovação social. Aí todo mundo vai gostar de mim, vai achar que eu sou bonitinho, que eu sou fofa, que eu sou legal, que eu sou boazinha, né? Esse é o terceiro estágio. Aí depois a gente vai passa para em sermos melhores, né? Pela motivação da manutenção da ordem social. Então, já passa para um estágio mais coletivo, né? Você vê que até ali na aprovação social é uma coisa assim, bem a serviço do ego, né? Eu preciso ser bem visto, eu preciso ser bem quisto, ou eu tenho medo, eu vou me ferrar se eu não fizer assim, né? Então, ali, a partir da motivação pela manutenção da ordem social, passa a ter uma conotação mais coletiva. Então, eu estou melhorando, eu estou fazendo o meu melhor, porque eu estou contribuindo com a manutenção da ordem social. Aí depois passa para um outro estágio, que é motivado pela proteção do bem-estar coletivo. Então, assim, além de manter, eu quero o quê? A proteção para que todos merecem um bem-estar coletivo. E o ápice da motivação para ser melhor, para ampliar os seus valores, é quando é zelar pelos princípios éticos universais. Então, aí já não é mais o ego, é o self, né? É aquele que se conecta com o ideal de humanidade. Então, aqui é o que se chama de ampliação, degraus da consciência, né? A motivação do ser em ser melhor, e vai ampliando a sua consciência. Então, ele passa, né, de um ser bem infantiloide, né, daquele que precisa ser punido para ser melhor, para poder adquirir virtudes, até aquele que se une aos princípios éticos universais. Achei muito interessante essa pirâmide motivacional aqui.
Então, aí Joana diz o seguinte: os episódios de consciência, de pequeno ou grande porte, formam o caráter, que é a linha mestra da conduta para a vida. Renata, Oi, a Ângela levantou a mão. Ângela? Não apareceu aqui para mim. Aqui, ela, aqui do lado esquerdo. Tá É aparecendo. que ninguém está aparecendo para mim aqui. Ah, Aqui eu só é que tô... você tem. Ah, Vocês tá. vão ter que me avisar, eu não vejo aqui. Tá. Pode falar, Ângela. Ângela, você levantou a mão aí? Estou te vendo aqui. A Renata não está, mas eu estou. Acho que não, vamos seguir, que eu acho que eu não sei o que ela fez, certo? Ângela levantou a mão, tá aqui, a mão dela aqui, tá escrita aqui embaixo. Ângela, quer falar? Júlio também quer falar? Os dois levantaram a mão. Júlio está com o áudio fechado. Tá, eu vou continuar então, aí vocês me avisam, tá? Porque eu não estou vendo aqui. Tá. O Júlio Tá, também porque levantou, mas está fechado o áudio. Vamos lá. Não, Tá. já abri o Abriu. áudio aqui. Uma coisa que eu gostaria assim, de saber, né? Como é que se fala a respeito disso, que diz assim, as memórias superiores. O que seriam essas memórias superiores? Aonde que está escrito? No anterior, Nesse parágrafo aqui por hábito do doentio, as pessoas se fixam nas ocorrências malsãs, perdem assim as memórias superiores e acumulam as reminiscências. olha, Júlio, perdem assim as memórias superiores e acumulam as reminiscências perturbadoras. Olha, eu entendo aqui, né, nesse parágrafo, é nesse aqui, né, que eu estou colocando agora, né, Júlio? Isso. Isso. Olha, eu entendi assim, né? Perdem assim as memórias superiores, superiores no sentido de ser aquelas que vão proporcionar um desenvolvimento da consciência, né? Seriam assim aquelas memórias que seriam as memórias mais voltadas para resolutivas. Por exemplo, tá? Eu sou pequena, né? Sou uma criança. Aí eu vejo lá, eu assisto uma cena, né? Dos meus pais, por exemplo, brigando, né? Eu assisto essa cena dos meus pais brigando. E isso fica uma reminiscência perturbadora, né? O que seria uma memória superior, né? Se eu prestasse atenção o quanto que os meus pais eles tinham momentos carinhosos de amor um ao outro, de cumplicidade, essas seriam as minhas memórias superiores. Seriam, então, as memórias contributivas, né? Aquelas Isso, bom, eu entendi dessa forma, né? Eu prestaria atenção nessas memórias superiores, aquelas que dariam um conforto emocional, que contribuiriam mais com o meu processo de entendimento das relações. Alguém tem algum entendimento diferente ou que gostaria de contribuir? Então, a Fátima quer falar. Sobre isso, Fátima? Eu entendo assim, partindo da minha própria experiência e vivência da infância para cá. Se você percebe que você tem pais que, quando divergem de opiniões, os dois, mas que eles conseguem fazer essa divergência viver a divergência e chegarem a uma conclusão, a um acordo, sem maiores ânimos alterados, vamos dizer assim, e eu vou registrando em mim essa possibilidade das relações humanas não partirem para uma violência,
para um ataque, para uma agressão física, né? Porque eu me lembro dos meus pais adotivos, até minha mãe desencarnar, quando eu tinha 9 anos, que eles divergiam, sim, né? Discutiam, sim, mas nunca saíam daquela linearidade de chegarem a um acordo os dois. Então, o que a gente guarda na realidade, no meu caso, né? Quando você vê os seus pais, as pessoas adultas que ajudam na formação do seu caráter em todos os sentidos, nesse sentido também, quando você você é criança e você com seu irmão, no caso, eu com meu irmão, quando a gente brigava, a gente chegava a querer um agredir o outro, um bater no outro, e aí você passa para a fase adulta e você vê que não precisa agredir ninguém para você fazer valer a sua vontade. Você pode chegar a uma conclusão sem agressão física, nem levantar muito a voz, etc. Então, eu acho que é isso que eu entendi isso, essa parte aí, você ficar com a melhor parte. Eu entendi dessa forma também, né? Como memórias superiores, você falou, acho que é uma coisa bem interessante aí, é ficar com a melhor parte. Isso daí poderia também abranger as questões relacionadas não somente com estímulos positivos ou negativos vindo de fora, ou não tendo diretamente você como objeto, mas também, né, aquilo que é diretamente ligado a você, né, os elogios ou as críticas, né, maldosas, ou, sei lá, que vão prejudicar, né, a sua autoestima, isso bloqueia também essa questão desse desenvolvimento e afeta essa memória superior, sendo que você pode usar isso daí, usando até o próprio exemplo que a Fátima deu, no sentido de você ter guardado isso negativo como um fator de pesquisa seu para você mesmo mais à frente, em que você questiona determinados eventos e chega à conclusão de que realmente aquilo não serve para mim. Seja uma educação mal feita, mal dada, uma orientação transversal, né, que vai te levar para situações não tão boas e que podem até mesmo estimular, né, defeitos ou pensamentos negativos, e você poder manusear esse material todo que você tem dentro de você para chegar a conclusões a níveis superiores, e aí sim esse resultado você guardar como memória superior. Poderia também ser alguma coisa ligada a isso? Eu penso que sim, Júlio, tá? Agora, às vezes a pessoa, se ela está muito fixada nas reminiscências perturbadoras, ela sozinha vai ser bastante difícil ela conseguir fazer essa caminhada aí, tá? Não estou falando que é impossível. Eu não estou falando que é impossível, mas é assim, demanda um esforço muito grande, muito maior. Eu pensei também, gente, porque a gente está falando aqui da pessoa, da personalidade, né? Das memórias boas e não boas da personalidade. Eu não sei se aqui poderia, e aí eu estou fazendo uma pergunta para todos, né? Se aqui a gente poderia pensar em termos de espírito mesmo, essas memórias que estariam para a minha história espiritual como superior, mas no meu inconsciente, né? Entendeu? Então, eu não sei se também caberia essa memória que eu guardei né, da minha vida espiritual, que está no meu inconsciente, porque não cabe tudo, né, no meu cérebro de personalidade. Não sei se seria o caso, não sei. Seria o caso sim, Edna. E, inclusive, a gente pode falar em termos de espíritas, né, que falaria sobre vidas passadas, e a gente fala também em psicologia junguiana, quando a gente fala da questão da memória do inconsciente coletivo e também do inconsciente familiar.
Por isso que, mais uma vez, eu achei muito interessante esse filme, né, que está passando aí, porque ele vai mostrar a memória do inconsciente familiar, né, e ele vai até onde é um filme que fala sobre constelação, né? E ele vai mostrar em imagens, o que fica muito legal, né? Isso o cinema ele tem como arte, né? Esse dom de transformar as coisas em imagem. Vai mostrar essas imagens, esses pontos que foram fixados na memória lá daquela inconsciente familiar que ficou lá atrás, em avós, bisavós, tataravós, seja lá o que for, né? E que, em termos de doutrina espírita, nós estamos falando sobre memórias de vidas passadas, né? E, em termos de psicologia junguiana, nós estamos falando sobre memórias, né, do nosso inconsciente coletivo, do nosso inconsciente familiar. Eu sabe o que eu estava pensando? Quando você estava falando para a gente, explicando, e estava recorrente a ideia da Joana, quando ela nos recomenda, assim, não nos demorarmos nas coisas ruins. Não ficar... É uma preocupação muito grande que a Joana tem no seu discurso de recomendar, fazer essa recomendação, né? E que isso só dificulta, né? Você ficar muito tempo aquelas monoideias, né? Que tá ruim, mas você não consegue sair daquilo ali. E eu fiquei pensando, gente, foi impossível, né? Aqui tem uma antena parabólica aqui, onde a gente mora aqui, no apartamento, e não precisa de você pagar net, nada, porque já vem embutido há 30 anos atrás uma antena parabólica, mas que agora é um tipo de antena. Mas aí você tem aqueles canais, pouquinhos canais, e você vê. E aí eu já parei algumas vezes depois que eu cheguei aqui, na Câmara, TV Senado. Quando você estava dizendo isso, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que clima, que atmosfera terrível, que é por isso que não anda essas coisas nesse país, porque o cara fica o dia inteiro dentro de um lugar, quando tem um quórum razoável tanto de deputados quanto de senadores, discutindo os projetos em tese para melhorar a sociedade brasileira. Mas o que acontece, eu não consigo assistir mais do que meia hora. Meia hora, para mim, é o limite. Porque eles ficam ali só lendo, discutindo coisas muito ruins para tentar melhorar. E desde que eu me entendo por gente, as leis, as coisas mais emergenciais para se ter uma sociedade mais justa, né? Está longe ainda esse processo. E parece que esses lugares estão impregnados de pessoas que vivem ali para isso. É o que eles falam, assim, a grosso modo, né? Eu já escutei, inclusive, um palestrante espírita, que definiu isso muito bem. O senhor que já tem 90 e poucos anos, Djalma Santos, ele diz assim, é incrível como que a gente percebe que os políticos desse país, eles se reúnem para decidir que não vão decidir. Então, isso é péssimo, né? Porque parece que a coisa não anda por causa disso. Eles têm que estudar a Joana, entender que fixar... Vão pegar a coisa que melhora aqui a sociedade. Isso aqui a gente está vendo que está cada vez pior, né? Nós não vamos punir, nós vamos ajudar a melhorar isso aqui. Fátima, porque se você fixa nisso, viu? Não fixa muito nisso, não. Vamos passar para a Olga também. Vamos embora. Então, desde o início do capítulo, a Joana ela tem falado muito sobre a gente se voltar para aquilo que é bom, né? E aí eu fiquei me lembrando, eu estava aqui dando voltas na memória, objetivamente na memória, porque eu tive uma aula com um professor que ele falava que a sede da memória, que é o sistema límbico, é a sede também
do aprendizado e das emoções. Então, é claro que todos os sistemas do nosso cérebro, eles têm um vínculo associativo, né? Mas por uma questão até de eficiência, né? Que o nosso cérebro ele busca isso, né? Nós temos áreas que são especializadas. E esse professor, ele também comentou que a gente, no sistema límbico, a sede das nossas emoções é onde também ocorrem os processos associativos que desenvolvem os sentimentos, que são, vamos dizer assim, emoções que foram pensadas, construídas, trabalhadas e codificadas, vamos dizer assim, né? E aí eu fui atrás do livro, porque eu achei interessante uma coisa que a Renata frisou anteriormente, é assim, fixa nos painéis da memória os teus momentos de júbilo, por mais insignificantes que sejam. A sucessão deles dar-te-á uma vasta cópia de emoções estimuladoras para o bem. Então, o que a Joana quer? A Joana quer que a gente cultive as emoções as emoções edificadoras, as emoções, porque essas emoções elas vão construir significados e sentimentos para o bem, que é o nosso propósito como ser evolutivo. Então, que mulher especial essa Joana, né? Que mulher especial. Que espírito que tem uma profundidade, né? E a gente sabe que tudo aquilo que você visita frequentemente é como um caminho, né? A gente visita frequentemente, a gente sabe que a nível neurológico, as sinapses, elas ficam mais rápidas quando a gente visita muito uma ideia, um pensamento, um trauma, de tal forma que ele fica quase que instantâneo. Então, se a gente se fixar mais nas ideias do bem, nas memórias construtoras, edificantes, fica muito mais fácil da gente sair dos estágios de quando a gente está na descendente, porque nós somos oscilatórios, né? Nós somos onda. Ora a gente está em cima, ora a gente está embaixo. A gente, às vezes, tem momentos bons e, às vezes, tem momentos difíceis. Nós estamos num planeta de prova e expiação. A gente pode estar navegando hoje em mar de brigadeiro, né? Em céu de brigadeiro, né? Em mar é mar de sei lá, de marinheiro. Mas a gente pode estar super bem, mas amanhã a gente não pode estar bem. De almirante, né? Obrigada, Júlia, aí pelo socorro. Eu tenho uma confusão com essas armas. Aí, e quando a gente estiver lá embaixo, é a hora da gente visitar as emoções boas, as memórias boas, e falar, peraí, não está tudo tão ruim assim. Tem muita coisa boa acontecendo. Sabe o que é legal quando a gente está assim? Eu já faço uns testes comigo já há algum tempo. Visita o álbum fotográfico, que ali provavelmente só tem coisas boas da nossa vida. Aí a gente pega o álbum, assim, aí vê a mãe, vê o pai, vê a madrasta, vê o irmão, vê as crianças passeando. Sorridente. Ali tá tudo ótimo. Muito antes
de internet, muito antes de internet, Então, tinha o olha, antigo e velho álbum fotográfico, né? gente, tem que ficar claro aqui que nesses estudos da Joana, ela não está dizendo que nós não devemos ver que nós não enxerguemos as experiências malsãs, as ocorrências Sim. malsãs. O Uhum, problema é se fixar nelas. Nós devemos ficar nelas apenas o tempo necessário, né, sim. para que elas se transformem em transmutação, né, em algo que vai enriquecer a nossa experiência de maturidade para a vida, né? Entendi. O grande problema nosso, tá, que eu percebo humano, é que a maioria dessas experiências, elas se fixam na infância. E a criança, ela não tem experiência suficiente para dizer, não, eu não vou fixar nisso, eu vou fixar no positivo. Ela não tem maturidade para isso, né? Esse é o grande problema. A nossa infância é uma infância muito imatura. Então, por isso eu chamei, eu quis colocar aquela questão de que como nós educamos as nossas crianças, né? Quais são os estímulos que nós oferecemos a ela para que elas possam, dentro do seu ciclo de vida, do seu nível de maturidade, conseguirem ir transmutando essa fixação que é tão peculiar da infância, de fixar nas experiências ruins, né? Todos os processos de psicoterapia, em que se há as regressões aos ciclos da infância, a gente vai perceber que essas experiências, elas estão fixadas ali. A infância é simplesmente o primeiro registro mais importante da formação do caráter do ser humano, do espírito, que se queiram, né, ampliar para o espírito. Essa primeira infância da criança é a parte mais importante, é a que vai fazer com que, no meu entender leigo, sim, eu não sou psicóloga, mas eu aprendo com a vida, com as minhas crianças que eu me relacionei quando era criança, e alunos e tal, é o primeiro registro, né? Então, o que fica no seu HD para a sua referência de formação de caráter, e aí eu entendo exatamente o que você está querendo dizer, e que a Joana disse também, e ela reitera, é essa preocupação da gente pega as referências boas, que seja, confronte com as não tão boas assim, e é melhor ficar com as melhores. Porque as piores não vão te fazer bem. Né? Assim, então, todo investimento em educação, né, todo investimento em autoconhecimento, ele vai favorecer a que esse processo de fixação não se demore, ao ponto de ocasionar tantos problemas de saúde, né, física e mental nas pessoas. Então, vamos continuando aqui. Ixi, passou. Então, voltando, né? Aí eu falei da questão das pirâmides, né? Essa pirâmide que eu achei muito interessante, né? Como que é esse processo nosso de motivação. Os episódios da consciência, de pequeno ou grande porte, formam o caráter, que é a linha mestra da conduta para a vida. A consciência consegue descobrir os valores mais insignificantes e torná-los estímulos positivos para outras conquistas, né? Então, vocês veem que a locomotiva é a consciência, né? Ela vem na frente, a consciência ela vai ajudando o quê? A descobrir, né, esses valores. A decisão e o esforço empregados para alcançar novas metas evolutivas desenvolvem o caráter moral, sem o qual falham os mais elaborados planos de triunfo. Aí, o caráter saudável, disciplinado e responsável define o homem de bem, verdadeiro protótipo que não se detém nem desiste
quando lhe surgem obstáculos tentando dificultar-lhe o avanço. Necessitas levar adiante os planos bons de desenvolvimento moral e espiritual, já registrados pela tua consciência. Não des trégua à indolência, nem te apoies em evasivas ou justificativas irrelevantes. Eu achei que esse PowerPoint era o meu que estava completo, mas não é. Eu tinha colocado aqui uma figura que é de Allan Kardec, que definindo, né, que tem no Evangelho, é o que seria o homem de bem, né, que é aquele homem comprometido com o seu avanço pessoal e com o seu avanço coletivo. Resumindo, né, essa questão, tem todo um texto falando sobre o homem de bem. Então, é desse homem de bem aqui que Joana está falando, né? Esse homem comprometido com o seu avanço e o avanço da coletividade, né? E, para encerrar, nós tiramos, né, Joana, né, tirou essa questão do Livro dos Espíritos para encerrar esse texto, em que ela diz, né, realmente preocupado com o progresso do espírito, Allan Kardec indagou aos mentores elevados, segundo consta da questão número 674 de O Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a lei do trabalho, tá? Essa pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, aqui a gente está falando sobre o trabalho. Qual trabalho? O trabalho do auto-melhoramento, né? Aquele que leva o indivíduo à sua tomada de consciência e a construção de um caráter mais próximo daquilo que está ali no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, sobre o homem de bem, que é o homem que é comprometido consigo mesmo e com o seu próximo, e assim com toda uma coletividade. Tá? E aí, então, a gente terminou aqui, então, né, o nosso trabalho de hoje. A gente tem mais uns minutinhos, e aí a gente pode abrir, então, para quem quiser fazer algumas considerações. Ô, Ângela, você está ouvindo a gente? Agora estou. É porque você levantou sua mão aqui, eu não sei se você percebeu. Você levantou e aí a gente perguntou. Eu faço. Como eu não entendo, eu faço tudo. Eu faço uma mistura até eu conseguir. Angelinha. Mas feliz por estar com vocês. Que bom, Ângela. Quanto tempo, hein? Bom, muito tempo mesmo. Muito tempo. Eu lembro daqueles bingos gostosos, aquelas comidas gostosas lá dos bingos. Talvez a gente vá fazer em outubro. Ai, que bom! Pelo menos estou programando para. Uhum. Deus porque quiser. A pandemia ainda deixa a gente meio ressabiado, né? Com certeza, com certeza. Então, mas no final do ano a gente também vai fazer uma confraternização, como a gente sempre fez. Que bom. E aí, mais alguma coisa, meninos, menino e meninas? Vou sair mais cedo. Ok, tá com dor no lugar. Tomara que eu consiga, viu? Tomara que eu consiga entrar e ainda eu vou conseguir. Vai, sim. Estar com vocês. Vai, Deus sim. quiser, vai sim. Suelene, tá aqui quietinha. Quanto tempo, Su? Tu também sumiu. Ela sumiu. Su de sumiu, não, hein? Su de surgir, Tá com o áudio... Aí, abriu. Não. O estudo de Joana no centro também está legal. Eu sumo.
esse estudo é muito importante. Ah, que bom que você está aqui de volta, Suelene. Que bom. Mês que vem, semana que vem é com a Denilce. Tá firme e forte aí. Pós-graduada em Joana. Essa é uma aluna, assim, exemplar. Sempre foi. Lá no centro também está funcionando de novo o estudo. Muito legal. Que bacana, Ângela. Muito legal. Que dia da semana que é lá? Segunda-feira, às 6 horas da tarde. Bacana, que bom. Das 6 às 7h30. E está acontecendo coisas... Deixa eu dividir rapidinho aqui com vocês. E está acontecendo coisas maravilhosas. Assim, a gente está percebendo que é um tratamento mesmo. Não é um estudo, só um estudo. Pessoas que vêm contando de transformações que estão ocorrendo com elas e na família. Muito bacana. Legal. Muito bom. Esses tratamentos coletivos estão se intensificando porque estão aumentando muito os casos de depressão, de suicídios, enfim, de baixa autoestima, enfim. Então, esses tratamentos coletivos, né? Tipo esse aqui, né? Esse grupo, né? A gente faz um estudo que a gente acaba se... Para mim, isso é terapêutico, como disse a Sueli. Isso aí é mais do que um estudo para mim. Desde quando a gente se encontrava no Ismael presencialmente, né? Sempre, para mim, funciona como um reforço de pegar a Joana, ler um parágrafo, ler um livro e a gente se reunir num grupo e aquilo trocar os testemunhos, um dando força para o outro. Para mim é terapêutico, né? Aí veio a pandemia e está demonstrando que as equipes, as socorristas, né, estão trabalhando muito para nos auxiliar em todos os sentidos, sobretudo nesses desequilíbrios, né, que vem acontecendo desde que começou a pandemia. As coisas se intensificaram, né? A gente precisa estar se preparando bastante, moralmente, espiritualmente falando, porque a coisa está pesada, mas então que sejamos nós a oferecer um pouco mais de leveza nessa história toda, né? Gente, eu quero compartilhar com vocês e pedir na oração final, que eu não sei quem que pode fazer, né? Oração especificamente para essa faixa de idade de entre 12 a 19, notadamente 14 e 15 anos. Eu tô tendo contato em várias situações com adolescentes que estão assim dizendo que não acreditam em Deus, apesar dos pais quererem, né, terem até uma religião, tá? Não acredita em Deus e tem criança que está perdida, criança não, adolescente que está perdido porque não tem onde se apegar, né? Coloca a ciência em primeiro lugar, mas a ciência também não dá um consolo para dores da alma, né? Então eu vou pedir assim que a gente olhe para essa faixa e faça uma oração por esses adolescentes, sabe? Não são poucos, tá, gente? Eu sou uma só, mas eu tenho vários casos, sabe? Nessa faixa, 14 e 15 anos. É bem triste isso, porque tem uns se automutilando, sabe? Então, é bem preocupante, assim, sabe? Então, se ninguém mais tiver mais comentários, a gente pode partir para finalização, né? Pode encerrar, então, a gravação, né, Edna? Tá, ok. Então, boa noite a todos. Vamos encerrar a gravação.